Oi, pessoal. Voltamos. O programa da semana é sobre doenças cardiológicas e o nosso entrevistado é o Dr. Eduardo Brandi Carneiro. Ele é cardiologista e ele está falando sobre essas doenças. Doutor, no outro bloco eu te perguntei para você me falar um pouco sobre o infarto. Certo. Então, o infarto é uma doença, né? um comprometimento do coração, a morte do músculo cardíaco por entupimento da artéria coronária. Então, o indivíduo desenvolve a doença que obstrui as coronárias, né? A aterosclerose coronariana, quando ele fica exposto àqueles fatores de risco que a gente comentou, né? E essa obstrução vai crescendo dentro da artéria, vai dificultando o fluxo de sangue na artéria, até que ocorre um acidente naquela placa e trombosa aquela artéria, forma um coágulo dentro daquela artéria e ela se entope de repente. Isso leva à interrupção total do fluxo de sangue na parede do coração e aquela área irrigada por aquela artéria entra num processo de morte, de necrose, né? Isso caracteriza o infarto do miocárdio. Na fase aguda, no momento que ocorre isso, tem uma dor intensa no peito, uma dor em aperto, né? E irradiada geralmente para os braços, ou para a boca do estômago, ou para a mandíbula, ou para o dorso. Pega essa região do diafragma, aqui onde, no tórax, né? Até a mandíbula. Qualquer irradiação para os braços, ou para a costa, ou para o estômago. O homem e a mulher é igual? A dor, sim, a dor tem mais relação com a artéria comprometida. A gente tem artérias por toda a superfície do coração, né? E dependendo do lado do coração que é afetado, você tem radiação da dor na região em cima do coração, que é uma região precordial, irradiada para o braço esquerdo, ou na região no meio do peito, irradiada para o queixo, quando pega a artéria descendente anterior. E assim, dependendo da localização, né, do infarto, ele tem uma irradiação, mas a dor geralmente ela fica restrita aqui ao tórax, a região do tórax, e irradiada aos braços, né, e até a mandíbula. É uma dor forte, intensa, e ela só cessa, ou se você não interferir, não tratar, né, só vai parar de doer quando terminar de necrosar, de morrer todo aquele tecido. Demora em torno de 6 horas aí para que o infarto se consume totalmente, né. Aí a partir desse período de 6 horas, todo o dano que podia ser feito no coração já foi feito, você já perdeu toda aquela área lá, né? Quando se fala em infarto agudo, ele pode ter um outro tipo de infarto que não seja agudo? O infarto, todo infarto um dia foi agudo, né? Você infartou, teve a fase, então, isso serve, essa nomenclatura serve para caracterizar, para denominar aquele episódio que você está vendo, né? Então, o indivíduo que chegou com dor forte no pronto-socorro, né? Suando, transpirando, com uma dor intensa no peito, faz um eletrocardiograma, o eletrocardiograma está alterado, com as alterações clássicas da fase aguda do infarto, né? Aí você diagnostica o infarto agudo do miocárdio. Depois que você trata esse indivíduo, você interrompe esse infarto e tal, faz todo o procedimento com ele, faz angioplastia, tudo. Numa fase crônica, você pega o eletro dele e ficou uma cicatriz daquilo que aconteceu lá. Certo. Então, ele é um infarto do miocárdio na fase crônica, né? Certo. O infarto agudo é o nome que se dá para essa síndrome coronariana aguda, né? Que o paciente chega com dor. Assintomático jamais, né? Às vezes acontece. O diabético, principalmente, ele pode ter o infarto sem dor. Às vezes, não é tão raro isso, a gente vê. Você pega um eletro de um paciente diabético e fala, a senhora já teve infarto? Não, nunca senti nada e tal. Como, às vezes, ele só tem a sudorese, aquele mal-estar, ele interpreta aquilo como uma hipoglicemia, uma coisa qualquer que ele está acostumado a ter, que ele toma insulina, né, e tal. E, de vez em quando cai o açúcar dele, ele sua frio, ele acha que é aquilo, né? E passa despercebido e um dia ele vai, né, se não tiver nenhuma complicação... Qual é a faixa de idade que é de maior risco? A faixa, normalmente a doença coronariana obstrutiva, né, que leva ao infarto, ela começa a aparecer acima dos 40 anos, né? Antes disso, mais intensamente acima dos 50. A gente tem nos extremos casos, né, indivíduos jovens com
com infarto. Eu já tive paciente, o mais novo paciente meu que teve infarto tinha 19 anos. 19 anos? 19 anos, infarto com coronária obstruída, tudo. Mas é uma coisa rara. Provavelmente nunca mais, se Deus quiser não mesmo, nenhum caso desse na minha carreira, né? Mas normalmente acima dos 50, né? É onde começa a aumentar bastante a incidência. Nas mulheres, aumenta sensivelmente a estatística depois que elas entram na menopausa. Os hormônios protegem, com certeza, né? A natureza é muito sábia, né? Sábia, né? A mulher, enquanto ela está no período fértil da vida, ela tem uma proteção hormonal, provavelmente, que diminui muito a incidência de doença coronariana obstrutiva. Depois, na menopausa, ela praticamente iguala com os homens. Qual é o prognóstico do infarto? Ele é fatal? Então, o infarto, o ideal é que você detecte a doença coronariana antes que ela venha, antes que o infarto aconteça, né? Daí a consulta a partir dos 40 Isso, anos com o cardiologista. Você mesmo no indivíduo assintomático, tem exames que a gente faz que provocam o sintoma, que você consegue detectar antes que a doença se manifeste clinicamente, né? Mas se o infarto ocorre, se você não consegue evitar, não detecta, não percebe antes, né? Muita gente não tem sintoma, não tem. Uhum. E às vezes a primeira manifestação clínica da doença, o quadro abre já com infarto agudo do miocárdio. Ele não tem angina antes, não tem nada e tal. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Então, nesse caso, o infarto sempre é uma ocorrência grave. A gravidade dele está mais relacionada com o tamanho do infarto, com a área infartada, né? Quanto maior a parte do coração que foi afetada pelo infarto, maior o risco de você ter complicações fatais, né? Na fase aguda, pré-hospitalar, porque você tem uma grande quantidade de óbitos no infarto, por arritmia, né? A artéria oclui, é uma área muito extensa, fica aquele coração ali naquela situação crítica, uma área isquêmica muito grande, ele faz uma fibrilação ventricular e o indivíduo morre antes de chegar no hospital. Depois que chega no hospital, hoje em dia, a gente consegue mudar muito a história do infarto, né? Se o indivíduo chegar vivo no hospital, que em torno de 60%, né, dos infartos, a 70% dos infartos tem essa chance de chegar vivo no hospital lá e ser atendido. Aí você consegue mesmo, por exemplo, num centro como o nosso aqui, que não tem sala de hemodinâmica, você com os trombolíticos, a gente consegue interromper o infarto na grande maioria dos casos, né? O cara chega, você medica, derrete aquele coágulo que formou dentro da artéria que está ocluída e ela volta a circular novamente e você interrompe. Então, o dano no músculo, a perda muscular que ele vai ter, a área que vai morrer fica pequenininha. Né? Quanto mais cedo você consegue recanalizar essa artéria, menos dano vai ter no coração e, consequentemente, um risco menor para o paciente, uma melhor evolução para ele, né? Qual é o procedimento que tem que ser feito para recanalizar, né, essa área? A gente usa agentes químicos, né, trombolíticos. Aqui em Avaré a gente tem no pronto-socorro, tem na Santa Casa, tudo, né? E é um medicamento que você injeta na veia, direto na veia, né? A tenecteplase que a gente está usando aqui é o nome do sal que a gente usa, né? Você injeta direto na veia e ele vai lá e dissolve aquele coágulo que formou. Porque a placa rígida, ela não oclui totalmente a artéria, né? A placa vai crescendo, tampando lá 30%, 40%, 50%, 60% do fluxo de sangue da artéria, 70%, e de repente acontece um acidente na superfície dessa placa, o sangue se coagula dentro daquela artéria. Sim. Aí interrompe de uma vez, né? Provoca um infarto. E você consegue derreter esse coágulo com esses medicamentos. A situação volta àquela que o paciente estava antes, momentos antes de infartar, né? Depois você vai fazer um cateterismo desse paciente, vai ver... Sempre é indicado um cateterismo. Sempre é indicado, sempre é indicado. Na sequência, você faz um cateterismo desse paciente, identifica a obstrução, né, qual que é, aonde que está entupido, e com a imagem do cateterismo você decide qual que é o melhor tratamento para ele. Você pode fazer uma angioplastia, que é desentupir a artéria, né, por um procedimento pela veia mesmo, pelo próprio cateterismo. Feito, né? Às vezes no mesmo momento, né? Pode ser feito no mesmo tempo. Inclusive nos serviços que você tem
a sala de hemodinâmica à disposição, o paciente chega no pronto-socorro, ele não vai nem receber o trombolítico, ele vai direto para a sala e faz o que a gente chama de uma angioplastia de resgate. Você interrompe o infarto dele, desentope a artéria, já põe o stent lá e já fica tratado, né? Esse seria o tratamento ideal para ele receber nessa hora, né? Mas isso é uma realidade em centros maiores, que você tem cirurgia cardíaca e tal, que para a gente ainda não chegou nessa... Você, além de entender muito de coração, na prática, você sabe explicar um infarto, né? Porque você teve um infarto, né? Experiência. Você podia falar, doutor Eduardo, dessa sua experiência, porque um cardiologista infartando é complicado, né? Exatamente, foi aquilo que eu havia comentado com você, né? Que às vezes a primeira manifestação clínica já é o infarto agudo, o quadro abre já com o infarto agudo do miocárdio, né? Eu nunca tive nenhum sintoma, né? Nunca a primeira... família... Nem histórico familiar, nada, não sentia nada. De repente, né, eu senti um mal-estar, uma sensação de opressão intensa no peito, né, com mal-estar, com sintomas de queda de pressão, né, aquela sensação de... E aí eu fui para a Santa Casa e fiz um eletro, vi que estava... Depois dali já recebi um trombolítico como esse que eu falei, só que na época era um outro que a gente usava, não tão eficiente quanto esse de hoje, mas funcionou bem também, deu para... E daí, graças a Deus! E aí eu fui transferido para um serviço de hemodinâmica, fiz um cateterismo, fiz uma angioplastia e estou tocando o barco. Os stents, né? Stents, que eles atuam como nessa situação? O stent, você... Bom, houve uma evolução assim, desde o início da angioplastia. A angioplastia começou a ser feita em 1981, aqui no Brasil, mais ou menos. Muito recente, né? Recente mesmo. Até na minha residência, eu peguei essa transição. Antes, quando estava se iniciando o tratamento intervencionista, assim, antes você chegava infartado no pronto-socorro, você infartava realmente, o infarto evoluía, não tinha como você interromper, né? E aí você tratava as complicações desse infarto, o coração ficava fraco, né? Então, o cateterismo era feito num tempo mais, assim, um mês depois, para você ver se ia operar o paciente ou não e tal. Depois que surgiu esse advento da angioplastia, a possibilidade de você desentupir a artéria, né? E minimamente invasivo, né? Nossa, um procedimento tranquilo. E isso evoluiu muito, né? O prognóstico do infarto mudou totalmente nos últimos 30 anos, né? Mudou radicalmente. E na angioplastia você tem um balãozinho, vieram várias outras técnicas foram tentadas antes, mas a que deu mais certo foi o do balão que se faz hoje, né? Você passa um fio por dentro da artéria, vai aonde está aquela obstrução, a sujeira dentro do cano lá, né? Posiciona um balão embaixo daquela lesão e insufla esse balão. Então ele esmaga a lesão na parede da artéria, certo? Ele abre o cano da artéria novamente, né? E depois, isso no início era feito assim e tirava, não existia o stent, né? O índice de reentupimento dessas artérias era muito grande. Você fazia isso, depois de algum tempo entupia de novo. Aí surgiram os stents, né, para evitar o espasmo, para proteger, dar uma armação. Ele permanece. Exatamente. Havia muito espasmo na artéria, contração da musculatura da parede da artéria em cima de onde você tinha dilatado, no pós-angioplastia imediato ali, né? Então o stent veio dar uma estrutura, né, uma armação por dentro lá, para que a artéria não fechasse em cima da angioplastia que você fez. Então é uma prótese de alta tecnologia que ela vem sem nenhum volume, assim, quando ela é armada, ela não volta mais, ela trava aberta, né, e fica no formato que você pôs lá. Então fica que nem um cilindro de tela, né, dentro da artéria, e que protege e mantém aberta aquela artéria lá, né? E numa segunda geração de stents, eles desenvolveram
stent com medicamento que, quando você provocava, você fazia angioplastia, você faz um ferimento dentro da artéria, né? A cicatrização desse ferimento, dessa ferida que você faz lá dentro onde estava a placa obstrutiva, às vezes ela era saliente e ela entupia novamente a artéria. Então eles desenvolveram um medicamento que não deixa proliferar esse material de cicatriz dentro, né? E com isso, hoje em dia, a gente tem um índice de reentupimento dos stents muito baixo, menos de 10% das angioplastias. Você fez parte dos 10%, né? Eu fiz. Tudo acontece, né? Acontece, sempre dá. Eu tive que fazer 2 vezes, porque a minha entupiu mesmo. Agora está certinho, né? Agora tá bom, agora tá tudo certo. Doutor, é uma pena, nosso programa acabou. Eu te agradeço imensamente a sua presença. Eu sei que é super difícil para você. Imagina, é um prazer para mim. Foi para mim um prêmio a sua presença. E eu gostaria que você terminasse com uma dica de saúde, né? Para que os nossos corações possam continuem batendo. Eu acho que o mais importante é que a gente procure fazer uma atividade física regularmente, uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Mínimo 4 vezes por semana. Uns 40 minutos, né? Uma caminhada, né? O ideal é que se faça todo dia 1 hora de exercício. Quem puder fazer, quanto mais melhor, né? Não tem... E que procure manter o peso, isso é muito importante, não deixar... A obesidade é um fator de risco importante também, né? Até para a qualidade de vida como um todo, não só para o coração, né? E uma dieta à base de verduras, né, de carnes brancas, sem fritura, sem gordura animal, né, um teor baixo de gordura animal, e fazer um exercício e fazer uma atividade de lazer, fazer o que gosta, né, isso é importante para viver como bem. Tomar vinho, né? Tomar vinho, uma taça de vinho não faz mal, né? Não faz mal. A gente nunca deve incentivar o consumo do álcool, mas a bebida moderada, o vinho, né? Ele é vasodilatador, né? Ele tem uma série além do prazer de tomar, né? Muito bom. Doutor, obrigada. Vamos terminar brindando. Brindar novamente. Obrigado, senhor. Cada vez que eu faço um programa, eu gosto mais ainda. Eu não sei qual é o melhor. Todos eu adoro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? A próxima semana tem mais. Sempre termina, lógico, desejando saúde para todo mundo. Saúde mesmo.